A gente está gravando, então, na última aula, eu estava apresentando para vocês uma conceitos base da farmacologia, que são moléculas agonistas e antagonistas. Fármacos agonistas é uma molécula que células cardíacas, nas células musculares cardíacas, na membrana dos cardiomiócitos, tem 100 batimentos por minuto. Então, o basal provoca uma estimulação na célula está travando a aula. Deixa eu fazer uma pergunta. Está travando só para mim? O batimento cardíaco aumenta. Está travando? Está travando um pouco. Eu acho que esse Ah, não, já aconteceu. Vamos esperar um pouquinho que melhora. Porque esse horário do noturno, a internet é muito disputada. Estão me ouvindo um pouco melhor? Continua do mesmo jeito? Agora está mais de boa. Os outros aí, tá conseguindo me ouvir? Trouxe o computador para mais perto de mim, para ver se ajuda. Por tendo problema, vocês vão me falando, tá? Não, agora parece que está normal. E se de tudo, gente, ficar muito... Tá normal? Tá, é que dá essas osciladas mesmo. Se ficar muito demorado, aí vocês interferem para eu parar e fazer de novo. Então, vamos lá. A adrenalina, ela estimula o receptor adrenérgico. Então, o receptor vai provocar uma cascata bioquímica dentro da célula cardíaca e aí o coração responde com um efeito farmacológico, ele acelera. Então, vai de 100 para 160. Esses valores são só hipotéticos, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam? Que a adrenalina é uma substância que o nosso corpo produz e que, quando estimula o coração, ela aumenta a frequência cardíaca. O que os farmacologistas são capazes de fazer quando eles descobrem uma informação dessa? Nós paramos bem nesse ponto. Os farmacologistas fazem o seguinte: olha, se tem uma molécula que o corpo produz que acelera o coração, a gente vai estudar essa molécula e vamos desenvolver moléculas parecidas com ela que também acelerem o coração. Essas moléculas sintéticas, que têm o mesmo efeito de uma molécula biológica, elas são agonistas farmacológicos. Então, um agonista da adrenalina, ele também acelera o coração, já que a adrenalina também acelera. Se o meu agonista acelerar o coração tanto quanto a adrenalina, ou seja, se o meu fármaco sintético, né, acelerar o coração na mesma intensidade que a adrenalina, ou seja, sobre o efeito do fármaco, o coração sai de 100 vai a 160, eu vou dizer que esse meu fármaco é um agonista total da adrenalina. Por que total? Porque ele tem um desempenho parecido com o da molécula biológica. Agora, se ele também acelerar o meu coração, mas não tão intensamente como a adrenalina fazia, ou seja, acelerou, saiu de 100 foi para 140. Saiu de 100 foi para 140, mas não com a mesma intensidade, não chegou na mesma intensidade da adrenalina. Esse fármaco menos potente, eu vou chamar ele de agonista parcial, porque ele tem efeitos parciais. Ele também estimula o coração, mas não tanto quanto a adrenalina. Eu estou dando os exemplos usando a adrenalina, gente, que eu acho um exemplo mais didático, mas eu poderia estar falando de qualquer outra molécula. Tá? Então, por exemplo, quando vocês ouvirem o termo agonista da dopamina, agonista dopaminérgico, é porque é um fármaco que tem efeitos semelhantes ao da dopamina. Agonista serotonérgico é uma substância que tem efeitos semelhantes ao da serotonina. Então, se você sabe como a serotonina funciona no corpo, você sabe que, por exemplo, quando te falarem o êxtase, aquela droga de abuso, ela é um agonista serotonérgico. Você fala, opa, então o êxtase, ele estimula o meu cérebro do mesmo jeito que a serotonina, porque ele é um agonista, tá bom? Essa é a ideia do agonista. Vamos passar para a ideia do antagonista. O antagonista, gente, é uma molécula que vai ter efeito oposto
ao da sua molécula biológica. Então, vamos ao antagonista. O antagonista... Até que... Deu certo? Antagonista é uma molécula que tem ação farmacológica oposta à da sua molécula endógena. No nosso exemplo aqui, a molécula endógena, que é a molécula própria que o nosso corpo produz, é a adrenalina. Um antagonista de adrenalina, gente, o que ele vai fazer com o coração, então? Se a adrenalina provocava aceleração do coração, o antagonista da adrenalina, quando ele se ligar ao receptor, ele vai bloquear os efeitos da adrenalina, porque o antagonista tem efeito oposto. Então, reparem que na presença do antagonista, o coração segue batendo o batimento basal, ele não se estimula, ele não aumenta a frequência cardíaca, ou seja, um antagonista, ele bloqueia as ações da molécula endógena, ele bloqueia as ações da adrenalina. Na presença do antagonista, ele vem, se liga no receptor e não deixa a adrenalina ligar. Eu vou chamar ele de competitivo quando ele se liga e, em seguida, quando a adrenalina aumenta sua concentração, colocar o antagonista e se ligar no lugar dele. E aí eles vão competir. Quem vai ganhar a competição pelo receptor? Quem vai se ligar no receptor? O antagonista ou a adrenalina? Vai depender de quê, gente? Nós falamos isso na aula passada? Quem ganha essa briga, como as duas moléculas estão presentes no tecido cardíaco? Quem vai ganhar? O fármaco antagonista competitivo ou a adrenalina? O que vai determinar quem consegue se ligar ao receptor? O que tem mais afinidade? Pode ser uma questão de afinidade, mas é principalmente uma questão de concentração, tá? Quem tiver mais concentrado no tecido cardíaco. Se eu tiver mais adrenalina no coração, ela vai prevalecer e o coração vai acelerar. Se eu tiver mais antagonista competitivo no coração, ele vai prevalecer e o coração vai permanecer batendo em níveis basais. Ele não vai se estimular. Quem é o antagonista não competitivo? A diferença para o antagonista não competitivo é um fármaco muito perigoso. Por quê? Porque ele se liga no receptor, só que a ligação que ele faz é covalente. Ele não se desliga mais. A ligação do antagonista não competitivo com o seu receptor é definitiva. Ela não se desfaz biologicamente. A ligação é covalente. E daí, gente, esse coração não vai ser mais estimulado. Tá? Não vou conseguir acelerar esse coração enquanto o antagonista permanecer bloqueando o receptor. E o não competitivo, a ligação dele é definitiva. Como é que eu vou conseguir acelerar esse coração novamente? Só quando o tecido cardíaco, a célula cardíaca, produzir novos receptores. Porque esses velhos aqui vão estar permanentemente bloqueados pelo antagonista não competitivo. Então, por que eu digo que um antagonista não competitivo é um fármaco perigoso? Porque se eu exagerar na dose, gente, é fácil de eu reverter o efeito dele? Não, né? Como é que eu reverto o efeito de um antagonista competitivo? Primeiro tipo. Como é que eu reverto o efeito de um antagonista competitivo que eu tomei em grande concentração e agora meu coração está muito devagar? Como é que eu vou reverter o efeito do antagonista competitivo? Do não competitivo, não tem jeito. Alguém tem uma ideia? Como é que eu faço se eu tomei antagonista competitivo demais? Meu coração está desacelerando. Como é que eu faço para eu acelerá-lo? Uma agonista? Adrenalina. Agonista ou adrenalina, em concentração maior ou igual a do antagonista ou menor? Maior. Maior. Tem que dar mais do agonista ou de adrenalina para eu vencer o antagonista competitivo. Quando é o não competitivo, gente, não adianta, eu posso injetar 1 litro de adrenalina no paciente. O receptor está bloqueado por uma ligação covalente. Esse antagonista não competitivo, a ligação dele com o receptor é covalente, tá? Ela não se desfaz. Até aqui, entenderam? Peraí, como é que é esse negócio? Professor, explica o competitivo de novo.
Ó, o competitivo é o seguinte, ele é um fármaco com efeitos opostos ao da adrenalina, ele não deixa o coração acelerar. Só que a ligação dele com o receptor é apenas uma interação. Ele liga e se desliga. Quando ele está muito concentrado, ele tem preferência por se ligar. Se a concentração de adrenalina ou de um agonista aumentam, eles se ligam e ele se desliga. Por isso que a gente fala em competitivo, porque eles estão brigando para se ligar ao mesmo receptor, beta-adrenérgico, no mesmo lugar. Eles competem. Quem ganha a competição? Quem tiver em maior concentração. Ou o agonista parcial, ou a adrenalina, ou o competitivo. Porque nenhum deles se liga definitivamente ao receptor. Por que o antagonista não competitivo ganha esse nome? Porque ele não compete. Por que ele não compete? Porque quando ele se liga ao receptor, ele não desliga mais, porque ele não faz uma simples interação com o receptor. Ele faz uma ligação covalente que não se desfaz mais. Por isso que eu chamo ele de não competitivo. E aí não adianta eu aumentar a concentração de adrenalina, nem de agonista. Ele não irá se desligar, o não competitivo. Melhorou? Se não, fala aí que eu tento de Professor, novo. só uma dúvida. O que acontece se esse não competitivo não conseguir desligar? O que faz para desligar ele? Ó, se você usei um antagonista não competitivo em alta dosagem, ele pode inclusive ser fatal. Em alguns casos, eu posso usar moléculas que tentem estimular o coração por outra via, e não usando esse receptor. Se houver uma via alternativa de estimular o coração que não use esse receptor, eu posso lançar mão dela. Tá? Então, eu posso tentar reverter o efeito usando uma via alternativa. Mas se essa via não existir, eu não consigo reverter o efeito do antagonista não competitivo. Tá? Dependendo da função biológica que ele está bloqueando, ele pode até ser fatal, em doses muito altas. Então, é um fármaco perigoso. Quando é que eu vou conseguir reverter o caso ou o efeito dele quando não houver outra via? Eu vou ter que esperar, no caso aqui do nosso exemplo, o coração produzir novos receptores. Isso vai demorar pelo menos 24 horas. Então, muitas vezes, eu posso, por exemplo, levar esse paciente e tentar manter uma estimulação cardíaca nele ali, mecanicamente, até ele dar aí um período de 24 horas Tem que usar a garantia. no coração produzir novos receptores. Tem alguém com o áudio aberto. Fecha para mim, por favor. Professor, então Oi. quer dizer que quando passou 24 horas, ele vai fazer novos receptores. Aquele receptor que foi esse não competitivo, ele é jogado fora, é descartado? O que acontece? O receptor antigo, no qual o antagonista não competitivo se ligou, a célula endocita ele para dentro dela e degrada ele. Dentro de uma vesícula lisossomal. Ele é desfeito. A célula digere ele, os novos. Ela recicla ele e produz novos. Porque Aí ele é até fazer inativo. isso Ele já demora não... muito, professor. Pelo menos 24 horas. Tem um fármaco muito popular que é um bloqueador não competitivo. Os prazóis que a gente usa para parar a produção de ácido gástrico, como o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, talvez alguns de vocês já tenham usado essas medicações. Eles reduzem a produção de ácido gástrico. Só que eles se ligam à proteína que produz o ácido gástrico no estômago e não se desligam. A ligação é covalente. Por isso que você só toma ele de 24 em 24 horas. Por quê? Porque quando você toma, ele bloqueia as proteínas que produzem o ácido gástrico e não desliga mais. Aí demora 24 horas para a sua célula estomacal começar a produzir novos receptores. E aí, por isso que no dia seguinte você tem que tomar de novo, para que essa nova dose bloqueie os novos receptores que a célula estomacal produziu. Senão ele vai voltar a produzir ácido de novo. Professor, Oi? logo, então, o tempo de metabolização hepática interfere e varia de indivíduo para indivíduo e de fármaco para fármaco?
Vai variar de indivíduo para indivíduo, de fármaco para fármaco. Mas aqui não é metabolização hepática, não. Aqui quem vai metabolizar o receptor é a própria célula. Esse receptor que ficou inativado pelo antagonista não competitivo. Esse receptor onde o fármaco se ligou e não desligou mais, é a própria célula do tecido que vai degradá-lo. Que vai degradá-lo. Mais alguma dúvida? Segue o baile. Professor, Oi. essa via alternativa que o senhor citou, o senhor poderia dar algum exemplo? Uma via alternativa? Vou dar um exemplo Por exemplo, no caso da epinefrina. Vou dar uma via alternativa. Por exemplo, a adrenalina é uma substância que estimula o coração, certo? E aí eu uso um antagonista, bloqueio os receptores de adrenalina e esse coração começa a ficar lento, em bradicardia. Não adianta usar adrenalina, porque o antagonista que eu tomei foi não competitivo. Ele se ligou e acabou. Esse receptor aqui está bloqueado e continuar bloqueado aí por pelo menos as próximas 24 horas. Pode ser até mais que isso, um pouco menos que isso. Mas esse receptor acabou. Tem que esperar o coração produzir novos receptores. Isso não é rápido. Como é que eu posso fazer para estimular esse coração com uma via alternativa? Um bom exemplo é a nicotina. A nicotina é uma substância que também acelera o coração, só que ela não se liga no receptor adrenérgico. Ela se liga em um outro receptor cardíaco. Receptor nicotínico, inclusive, em homenagem à própria nicotina. Então eu consigo acelerar esse coração usando uma via que não envolve o receptor da adrenalina, porque esse foi bloqueado pelo antagonista competitivo. Então isso é usar uma via alternativa, é usar uma outra molécula que tem um efeito semelhante, ou seja, que também é um acelerador cardíaco, só que não usa o mesmo receptor da adrenalina, usa um outro receptor. Entendeu? Ok, obrigada. Entendi. Por fim, gente, o conceito de alosterismo, para vocês conhecerem o que é um receptor alostérico. Gente, o que é um fármaco alostérico? Eu tenho tanto antagonistas como agonistas alostéricos. Não se assustem com esse termo, é muito simples. Isso tem a ver com áudio aberto, só esse áudio para mim, por favor. Antagonista alostérico e agonista alostérico. O que significa o termo alostérico? Repararam que a adrenalina, os agonistas e o antagonista competitivo competem para se ligar no mesmo lugar aqui desse receptor? Eu até desenhei os três com a mesma forma triangular, pra vocês entenderem que eles se ligam no mesmo lugar e competem entre si. O competitivo não compete porque ele liga e não desliga mais, mas os outros três competem. Quem são os alostéricos? Repararam que eu desenhei os fármacos alostéricos com um formato diferente? Eles não são triangulares? Por que isso? Porque reparem, que eu desenhei um sítio de ligação para eles no mesmo receptor, só que não no mesmo local, no mesmo receptor, mas num sítio diferente. Qual que é a grande questão, então, em relação aos alostéricos? Eles podem se ligar no receptor ao mesmo tempo que quem? Que a adrenalina, que o agonista ou que o antagonista. Então, assim, por exemplo, a adrenalina pode estar ligada e o meu agonista alostérico se liga junto. Olha como dá o efeito do agonista alostérico. Ele subiu os batimentos de 100 para 180. Melhor ou pior que a adrenalina? Melhor. Melhor. Vocês acham que ele conseguiu isso porque ele é mais potente que a adrenalina? Ou alguém tem outra explicação para me dar? Por que ele conseguiu acelerar o coração ainda mais que a adrenalina? Porque o sítio de ligação dele era mais. Era o melhor. Não era mais potente. É uma complementação, uma interação, não? Complementação, perfeito. Os efeitos se somam. Lembra que a adrenalina sozinha acelera o meu coração de 100 para 160? Ela sozinha, quando se liga aqui, já consegue esse efeito. Quando o meu agonista alostérico se liga aqui do lado, como ele é agonista, ele também estimula esse receptor.
Aí o efeito desse se soma ao efeito desse, eu tenho uma ativação mais intensa do receptor e posso ter uma resposta farmacológica até mais intensa, superando a resposta da adrenalina sozinha, porque agora, além dela, eu tenho uma segunda molécula estimulando o receptor num ponto diferente. Esses são os alostéricos, gente. Eles são capazes de se ligar aos receptores farmacológicos num sítio próprio, num sítio distinto do sítio da molécula endógena. A molécula endógena se liga em um local, em um sítio do receptor, e o agonista ou o antagonista alostérico se ligam em um sítio distinto. Portanto, eles não competem pela ligação ao receptor. A molécula endógena se liga num ponto, eles se ligam no outro. Tá? Então, alosterismo é isso. E farmacologicamente são moléculas muito interessantes, porque eu posso somar o efeito delas ao efeito da molécula endógena, ou posso bloquear o efeito da molécula endógena, mesmo sem estar ligado a ela, mesmo sem competir com ela. Né? Ela pode estar aqui ligada no receptor, eu venho e ligo um antagonista e atrapalho os efeitos da molécula endógena. Tá certo, gente? Então, essas são as ideias. Eu queria que vocês pelo menos tivessem os conceitos Bruce, básicos de agonismo e antagonismo. Pode perguntar. Existe também o termo, acho que sinastria ou sinestria nesse caso? Ou não existe? Não conheço esse termo. Depois confirma se é esse termo mesmo. Essa molécula, vamos supor, porque eu estava estudando sobre, aí vamos supor num exemplo, né? Um aleato de etimolol mais dorzolamida. Aí são duas moléculas diferentes. Ah, entendi. Isso seria farmacológico que você está falando. Isso. Tá, não. Sinergismo é quando as duas moléculas têm efeitos que se somam, mas não é alosterismo, tá? Alosterismo é porque as duas, aqui os efeitos estão se somando do agonista alostérico com a adrenalina sobre o mesmo receptor. Os fármacos sinérgicos, eles têm o mesmo efeito, mas pode ser em receptores... Ah, certo, entendi. Então, tá bom, obrigada. É só o efeito deles que se soma, entendeu? Por exemplo, e pode ser inclusive entre fármacos e moléculas não farmacológicas. Por exemplo, o etanol, o álcool, ele provoca sedação. Os benzodiazepínicos, os tarja preta, eles também provocam sedação. Então, por isso que na bula deles vem não tomar essa medicação com álcool. Por quê? Porque se eu tomar o tarja preta sedativo e beber bebida alcoólica, ela também é sedativa. Então, o efeito de um se soma ao efeito do outro e juntos eles podem provocar em mim uma sedação muito intensa, ou seja, efeito sinérgico, o efeito de ambos se somou. E aí eu posso até entrar em coma. Por isso eu não devo tomar um tarja preta sedativo para dormir e tomar também um antialérgico de primeira geração, porque ele também provoca sono. Por vias diferentes, mas ambos têm um efeito sinérgico, ou seja, ambos convergem para o efeito de sono. E aí esse sono pode ser muito intenso, eu posso, além de estar apenas dormindo, posso entrar num estado de coma, né, num estado de sedação muito intenso e até perigoso. Então, efeito sinérgico é isso, tá? É quando o efeito de moléculas se somam. Você toma um agonista de adrenalina, que acelera o seu coração por uma via, e fuma, aí entra nicotina no seu corpo, que acelera o seu coração por outra via. O agonista da adrenalina e a nicotina vão ser sinérgicos, porque ambos são aceleradores cardíacos, mas por vias diferentes. Sinergismo é quando os efeitos se combinam, tá bom? Dúvida, gente, sobre essa parte de agonista e antagonista? Vamos pro, se não tiver, nós vamos para os anti-inflamatórios. Professor. Vocês não podem ficar atrás do matutino, não. Oi, pode perguntar. Essa outra célula que você falou que ela se liga, que ela é complementar. O agonista dela pode se ligar no receptor quando o antagonista ligar no outro receptor? Não entendi. Qual célula você está falando? Aqui no coração mesmo, no cardiomiócito? Isso, o anestérico. Quando ele se liga
sendo complementar, mas o Sim. agonista dele que se ligou. O antagonista normal, ele pode se ligar também, por exemplo, em um receptor é um antagonista e no anestésico ele é um agonista. Aí eles conseguem fazer a ligação junto? Isso, pode acontecer. Por exemplo, o agonista alostérico está ligado aqui. Então, Isso. teoricamente, eu vou acelerar o coração, certo? O agonista está ligado aqui. Aí um antagonista vem e se liga aqui. O que vai acontecer, gente? Vai Vai entrar em depender de qual homeostase. dessas moléculas é mais potente. Se o antagonista tiver uma maior potência, ele vai conseguir inibir esse receptor. Se o alostérico for mais potente, ele vai conseguir ativar esse receptor. Ou eu posso chegar num estado de ativação parcial. Eu nem vou ativar tudo que podia, porque o antagonista está aqui, e nem vou inibir tudo que podia, porque o alostérico está estimulando aqui. Tá? Então pode haver essa competição no mesmo receptor. Ou a ligação de um pode atrapalhar a ligação do outro. Mas pode sim acontecer diferentes combinações do alostérico com os medicamentos que se ligam no sítio padrão. O que nunca vai acontecer é no sítio padrão estar ligado mais de um. Então nunca vai estar ligado aqui adrenalina e antagonista, adrenalina e agonista, não. Ou liga um, ou outro, ou outro. Por esse sítio aqui, os três competem. Aqui é que não há competição. Entendi, agora eu entendi. Entendeu? Pode haver distintas combinações aqui. Com efeitos farmacológicos distintos também. Era só para saber se podia fazer ligações distintas. Pode ser. Bruce, Oi. então, nesse caso aí, o agonista alostéreo é mais potente que a adrenalina, porque eles complementam, a adrenalina se complementa com o agonista, aí eles não se competem, por isso ele se torna mais potente, é isso? Não entenda que ele é mais potente. O fármaco, o agonista alostérico, é mais potente. O efeito gerado pode ser mais intenso. Mas não é porque o agonista alostérico provocou ele sozinho. É porque ele provocou esse efeito somado ao efeito de quem? Ao da adrenalina. Então a resposta é mais potente do que a resposta da adrenalina sozinha. Mas eu só poderia dizer que o agonista alostérico é o mais potente se ele tivesse esse desempenho aqui sozinho, sem a adrenalina ligada. Mas como o desempenho dele é com a adrenalina ligada, ou seja... E eles não competem, então eles... E eles não competem, eu não posso dizer que foi ele que chegou nesse resultado sozinho. Certo. Ele chegou aqui com uma boa ajuda da adrenalina. Ela percorreu do 100 ao 160. Ele só complementou do 160 para o 180. Professor, Oi. No caso, eu coloquei que eles se complementam potencializando a resposta esperada, tá correto? Isso, potencializando a resposta farmacológica. Enquanto que o antagonista alostérico, ele vai atrapalhar, né, ele vai interferir na resposta farmacológica da molécula endógena. Mesmo que ela se ligue, a adrenalina, por exemplo, ela não vai conseguir chegar em 160 se o antagonista estiver ligado no sítio alostérico. Se o antagonista estiver aqui e a adrenalina ligar, ela não vai conseguir chegar em 160. Ela pode funcionar como uma agonista parcial. Ela pode acelerar, mas abaixo de 160. Porque 160 ela consegue quando ela está estimulando o receptor sozinho. Se tiver um antagonista alostérico aqui, atrapalhando, ela não vai conseguir esse desempenho. Acho que era isso que o Caio estava perguntando. Se que era o Caio. Era isso mesmo, professor. Eu queria saber se uma podia também, ao invés de complementar, ele ia atrasar. Isso. Pode sim. Se ele está ligado aqui, mesmo que a adrenalina se ligue ou que o agonista par total se liguem, eles não vão conseguir fazer esse desempenho que eles faziam antes. Eles vão talvez até acelerar o coração, mas parcialmente, porque tem um antagonista aqui atrapalhando. Tá vendo que essas combinações farmacológicas são complexas, né? Imagina isso aqui no sistema nervoso central de um idoso que toma várias medicações, por exemplo, no sistema nervoso central, né? Que tem aí, às vezes, medicações para o Parkinson, para o Alzheimer, para depressão, para ansiedade, vai se combinando tudo ali, para dormir, né? Sedativos. Então, isso tudo vai ali interferindo na neuroquímica do cérebro, com efeitos que, na grande maioria dos casos, são completamente imprevisíveis.
né, quando você usa uma farmacoterapia extensa, com muitas moléculas diferentes. Essas combinações podem acontecer e os resultados podem ser aí os mais inesperados possíveis. Gente do céu, que calor. Vamos lá, vamos para a aula 3 aí da apostila 6, fecha a chave aí. É ruim terminar uma aula na outra, porque daí a gente perde um pouco, né, o fio da meada. Mas vocês estão muito atrás do... Qual que é essa página aí, Bruce? Perdão, não vi. Essa é a aula 3. Anti-inflamatórios não esteroidais. Essa é uma das aulas mais importantes do bimestre, porque nós vamos falar de classe de medicamentos muito popular. Todos vocês... Bruce, o áudio tá travando. E muito. Ó, vamos lá. Vamos ter que... O engraçado é que outro dia vocês falaram que estava travando e eu fui ver na gravação. Felizmente parece que a gravação mantém o áudio decente. Então, se de tudo não melhorar, vocês vão para a gravação. Mas vamos lá. Eu assisti o vídeo seu e a maioria deles está travando. Quando trava também junto. Trava no vídeo? Porque o que eu ouvi da aula passada, eu fui assistir. Então eu vou começar a postar para vocês a aula do matutino, porque é a mesma aula e de manhã a internet não está tão congestionada, de manhã não acontece. E como é que faz para acessar a aula do matutino? Também já tentei achar, só acho noturno. Eu vou mandar os links para vocês no grupo, como opção, tá? Deem preferência para assistir a aula de vocês. Mas quando tiver esse pipoco, porque a aula do matutino ela rende melhor, porque ela começa mais cedo, que os alunos conseguem entrar mais cedo, vocês como estão voltando do trabalho, demoram mais a reunir a turma toda, e tem esses problemas com essa disputa de internet aí. Então, de manhã não tem isso. Então, eu vou começar a mandar para vocês os links do matutino. Quando a aula da noite não tiver bacana, vocês assistam a do matutino. É o mesmo conteúdo. Melhorou um pouquinho, gente? Continua muito ruim. Melhorou. Parece que tá boa agora. Vamos lá. Fica oscilando, né? Uma droga isso. Ó, nós vamos falar agora sobre uma classe de medicamentos, a primeira classe de medicamentos, né, que vocês vão estudar, de algumas que nós vamos passar aí. Infelizmente a gente não consegue passar por todas, né? Primeiro porque vocês ficariam doidos, e segundo porque nós não temos tempo, né? É uma disciplina só e farmacologia é uma disciplina muito ampla. Então eu vou me concentrar com vocês em algumas classes mais importantes. Uma delas são os famosos anti-inflamatórios não esteroidais. São moléculas que, como o próprio nome diz, têm efeito farmacológico anti-inflamatório, ou seja, controla inflamações. Só que não só isso. Os anti-inflamatórios, vocês vão ver que também são analgésicos, ou seja, aliviam a dor. À medida que eles vão contendo a inflamação, eles também reduzem a dor no ponto inflamado. Então, tem um efeito analgésico e, por fim, um efeito antitérmico. Eles também reduzem a febre. Por terem aí um triplo efeito farmacológico, eles têm muitos motivos, né? Existem muitos motivos para essa classe tão popular. Primeiro, porque ela tem triplo efeito farmacológico. Posso tomar quando tiver com febre, quando tiver com dor, quando tiver com inflamação. Segundo, porque inflamação, gente, é um processo subjacente a praticamente todas as doenças. Raramente eu vou falar com vocês de um processo patológico, uma doença, que não envolva um processo inflamatório de base. Na grande maioria dos casos, a inflamação está presente. Desde uma acne na minha pele, que é um pequeno ponto inflamatório, até uma neoplasia maligna no meu pâncreas, é também uma doença que provoca um processo inflamatório. Então, a inflamação é comum, né, a diversas patologias, o que torna os anti-inflamatórios ainda mais passíveis de serem usados com muita frequência. Por fim, eles são os que a gente chama de MIPs, medicamentos isentos de prescrição,
Ou seja, eu não preciso ir a um médico, eu não preciso de nenhum tipo de receita para sair de uma farmácia com uma dessas medicações. E eu vou dizer algumas delas aqui, vocês vão reconhecê-las como medicamentos muito, muito próximos do cotidiano de vocês. O diclofenaco, cujo medicamento de referência é o Cataflan, uma marca muito conhecida, dificilmente algum de vocês nunca tomou um Cataflan na vida, muito comum na infância, naquelas infecções de garganta. Ibuprofeno, também muito, muito popular, chega a ser o anti-inflamatório mais usado em alguns países do mundo, como os Estados Unidos. Ácido acetilsalicílico, o famoso AS, um fármaco histórico, né? É um anti-inflamatório extraído da casca de uma árvore e que foi durante muitos anos o único anti-inflamatório que nós tínhamos, até que os demais foram descobertos. A nimesulida, que é muito popular no Brasil, a mais barata deles, mas que nós vamos discutir que é uma medicação problemática. Dipirona e paracetamol, que tem uma dualidade, são anti-inflamatórios e não são ao mesmo tempo. A gente vai falar disso no devido tempo. Mas viram que nós vamos falar de medicações que vocês conhecem, usam, têm em casa, e que no final dessa aula eu quero convencer vocês de que, embora eles sejam de venda livre, eles passam uma impressão muito ruim para a população leiga sobre o assunto, porque quando você compra com a mesma facilidade que você compra um produto cosmético, como um shampoo, ou com a mesma facilidade com que você compra balas, doces, enfim. O fato de adquirir essa classe de medicamentos com tanta facilidade passa à população uma impressão muito equivocada de que esses fármacos são inofensivos. E não são. Então, as pessoas nunca têm muito medo de tomar 2, 3 comprimidos de uma vez. A dipirona, ele perde a conta, era só 30, ele põe ali 60, 70, porque na cabeça das pessoas essas medicações são inofensivas porque compraram de forma totalmente livre, então não assustam, como, por exemplo, um tarja preta. Né? Todo mundo é cuidadoso com tarja preta porque tem medo. Ele sabe que é uma medicação controlada, então ele nem sabe o que pode acontecer se ele tomar muito, mas ele tem medo. Aqui não. E eu quero convencer vocês que essas medicações estão longe, elas são eficazes, tá? Lembra que eu falei que o ideal de um fármaco é ser eficaz e seguro? Eficaz eles são excelentes anti-inflamatórios. Então, eficácia tem. Eles cumprem o que eles se propõem. Eles têm efeito anti-inflamatório, sim. Todos eles. Só que na segurança eles pecam. Eles provocam efeitos que podem ser bastante nocivos à saúde do paciente e podem matar. Vocês vão ver que podem. Eles podem sim provocar a pior das reações adversas, né? Que é a morte. A pior e a mais irreversível delas, né? Então vamos lá, vamos falar sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Para a gente conseguir falar de anti-inflamatórios, eu vou fazer uma breve revisão com vocês sobre citocinas inflamatórias e sobre inflamação. Para eu entender um medicamento que bloqueia a inflamação, eu preciso entender como é que a inflamação se processa no meu corpo. E o objetivo de uma aula de farmacologia é, primeiro, apresentar a classe, que vocês conheçam quem são os fármacos pertencentes àquela classe. Depois que vocês entendam como é que esse mecanismo se dá, como é que essa classe de medicamentos é capaz de bloquear a inflamação. O nosso último objetivo é que vocês entendam os riscos do uso irracional dessas medicações, para que vocês possam proteger os pacientes de vocês e também se protegerem, né, do uso irracional dos medicamentos. Vamos para a inflamação, então. O processo inflamatório, gente, ele começa quando o nosso tecido sofre uma lesão. Todos os tecidos, após serem lesionados, eles inflamam. Algum de vocês saberia me dizer por que os nossos tecidos, depois de serem lesionados, eles inflamam? A lesão pode ser mecânica, pode ser uma pancada, pode ser térmica, uma queimadura, pode ser microbiológica, uma infecção. Mas por que quando os nossos tecidos são lesionados, eles inflamam? Por que a resposta inflamatória
é desenvolvida? Qual é o objetivo do nosso corpo quando um tecido lesado inflama? Para reparar. Seria defesa do organismo para não entrar nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria? Não. O processo inflamatório, numa infecção, é defesa, também é parte da nossa defesa. Mas nas lesões, por exemplo, que não estão infeccionadas, o processo inflamatório tem um objetivo, gente: reparo. Reparar. Voltar o nosso tecido para o estado saudável. Ah, ele foi lesionado? Foi. Então vamos promover reparo. Sofre uma queimadura? Um processo inflamatório se inicia ali para que haja reparo. Reparo por cicatrização, reparo por regeneração. Então, nesse sentido, se inflamação é para reparar, então inflamação é uma coisa boa, certo? Certo ou errado, gente? Se inflamação é uma forma do tecido se organizar para promover o reparo tecidual numa região que sofreu lesão. Sim, inflamação é uma coisa boa. Só que as inflamações devem ser autolimitantes. Uma inflamação fisiologicamente normal, ela deve ser autolimitante. A lesão acontece, o tecido inflama, se repara e a inflamação desaparece. Reparem naquela espinha gigante, naquela acne, para quem não mexe, né? O processo inflamatório todo se monta ali, naquela glândula sebácea obstruída, ela inflama, fica com todos os sinais clássicos da inflamação, né? Dolorida, vermelha, inchada, quente. Mesmo que se você não tocar, se você não fizer absolutamente nada, você vai notar que com o passar dos dias vai haver um processo de reparo, aquele ponto que estava completamente deformado volta ao normal, ou seja, há reparo, e a inflamação desaparece, sem que você tenha feito nada para que ela desaparecesse. Esse é um processo inflamatório normal, comum, autolimitante. Ele promove reparo e depois ele cessa. Aí você vai me perguntar, mas professor, se inflamação é uma coisa boa, e se ela desaparece sozinha, por que diabos alguém inventou uma classe de medicamentos anti-inflamatórios? Porque nem toda inflamação acaba sozinha. Infelizmente, alguns processos inflamatórios se descontrolam e se tornam crônicos. A inflamação crônica, gente, é aquela inflamação que se perpetua no tempo. Vocês podem me perguntar quanto tempo um tecido pode permanecer inflamado, professor? Vocês acham que quanto tempo, gente? Um mesmo tecido, uma inflamação começa, ela pode durar quanto tempo? Horas, dias, semanas, meses? Acho que pode chegar a anos? O que vocês acham? O que é uma inflamação crônica em termos de tempo? Pode chegar a anos, né? Veio que chega a anos. Anos e anos. E essa inflamação prolongada, ou seja, essa inflamação que se perpetuou no tempo e que se tornou crônica, ela mesma vai provocar lesão no tecido. Esse tecido muda a sua arquitetura, ele começa a se encher de fibras colágeno, ele sofre fibrose e fica um tecido disfuncional. Tem uma Se não outra... recuperar, pode até gerar amputação, né? Porque se ele não se recompor. Ele não vai chegar a gerar amputações, seria um extremo. Um processo inflamatório crônico não provoca isso. O pé diabético é um exemplo? O quê? O pé diabético Não é. Ele é justamente o oposto. É um exemplo de um tecido que não está inflamando. Lá em patologia, vocês vão ver que diabetes é uma doença que tem dificuldade em promover inflamação. Por isso que o pé apodrece. Ele não regenera. Ele apodrece, justamente porque ele não inflama. O que nós estamos falando aqui é que a inflamação crônica, à medida que ela se perpetua, ela não vai provocar amputação, não. Ela vai alterar a arquitetura do tecido e ele deixa de ter as mesmas funções que ele tinha antes. E a dor que se desenvolve nesse tecido cronicamente inflamado é também uma dor crônica. Então, ela é duplamente limitante, porque o tecido não está funcionando de forma adequada, e a inflamação ali naquele local, como ela é constante, a dor também é constante. E pensem que desagradável, né? Sentir uma dor constante ao longo de anos por conta de um processo inflamatório crônico.
Contra a inflamação crônica, então, nós precisamos intervir farmacologicamente. E por isso que toda essa classe de medicamentos surgiu, a começar pelo ácido acetilsalicílico e depois vários outros. Eu quero falar para vocês que a inflamação ela tem dois momentos, um momento agudo e um momento crônico. Mas sempre que nós falarmos em inflamação, eu quero que vocês rimem inflamação com vasodilatação. Quando eu pergunto para vocês quando eu pergunto para vocês aqui as características da inflamação, vocês vão me dizer, professor, fica inchado, fica quente, fica vermelho. Por que fica inchado, quente e vermelho, gente? Porque o tecido inflamado, ele está vasodilatado. Há mais sangue fluindo ali. Por quê? Porque o tecido inflamado está em processo de reparo. E reparar consome muita energia. Então eu preciso de mais sangue, trazendo mais nutrientes, trazendo células de defesa para fagocitar o tecido morto, para combater micro-organismos, caso esse ponto inflamado infeccione. Então, o estado inflamado não pode acontecer, não acontece se não houver vasodilatação. Então, se o meu tecido inflama, é porque ele vasodilata. A vasodilatação é a alteração fisiológica que mantém o estado inflamado no tecido. Se eu reverter a vasodilatação, eu paro a inflamação. Então, para o meu tecido vasodilatar, substâncias são liberadas no tecido e aí ele vasodilata, aumenta o fluxo sanguíneo e o processo inflamatório começa. Assim que um tecido sofre lesão, essa célula aqui, o mastócito, vai ser responsável pela fase aguda da inflamação. Por quê? Porque o mastócito guarda dentro dele substâncias vasodilatadoras, como especialmente a histamina, a bradicinina e o PAF. Essas três substâncias, assim que o tecido sofre uma lesão, o mastócito libera essas substâncias no tecido e os vasos sanguíneos imediatamente se dilatam. Aquele tecido se torna inchado, vermelho e quente. Logo ele começa a doer, porque a bradicinina é uma substância que induz a dor. A histamina também vai fazer isso. Por conta disso, por conta dessas substâncias, o tecido de imediato se inflama. Basta sofrer a lesão, o mastócito libera essas três substâncias vasodilatadoras e o tecido inflama. Incha, fica vermelho, dolorido, cheio de sangue, quente. Só que a histamina só consegue manter esse estado vasodilatado por pouco tempo. Então ela é responsável pela fase aguda, aquela inflamação imediata. Você leva um soco no olho, isso é uma lesão nos tecidos em volta do seu olho. Essa lesão de imediato, você acabou de levar o soco, você já nota está tudo inchando, ficando vermelho, muito dolorido. Por quê? Porque houve lesão, os mastócitos que estão no epitélio aqui, né, na pele, na região do seu olho, os mastócitos que sofreram o impacto liberam histamina, bradicinina e PAF. Pronto. Aquele inchaço enorme, dor, vermelhidão, muito quente. Ok. Só que isso aqui só vai durar alguns instantes. E algumas lesões, elas vão demandar um processo inflamatório mais longo, porque a lesão é mais intensa. Nesses casos, a célula vai desencadear a produção de outras duas substâncias. Que vocês vão acompanhá-las, elas vão aparecer muitas vezes ainda para vocês. As prostaglandinas e as prostaciclinas. Por que o corpo começa a produzir essas duas substâncias de nome parecido? Prostaglandinas e prostaciclinas. Porque a longo prazo, gente, serão as duas que promoverão vasodilatação. Então, a inflamação prolongada é mantida graças à produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Ou seja, a minha inflamação que está durando dias, semanas, meses, não é mais a histamina que está provocando vasodilatação. É a produção de quem? De prostaglandinas e de prostaciclinas.
São elas que estão provocando vasodilatação com o passar do tempo. Então, elas que estão mantendo a inflamação por períodos mais prolongados. Vamos entender como é que o nosso corpo chega em prostaglandinas e prostaciclinas? Como é que as células do tecido inflamado começam a produzir essas substâncias para manter a vasodilatação ao longo de dias, meses, anos. Tudo começa, gente, que quando a lesão acontece, ou as próprias citocinas inflamatórias são liberadas pelas células de defesa, elas vão ativar essa enzima, fosfolipase A2. Opa, estou falando para vocês de uma enzima. Se a fosfolipase A2 é uma enzima, o que eu já falei para vocês que enzimas fazem? Qual é a função de uma enzima no corpo? Sempre que eu falo enzima, vocês têm que pensar em catabolismo. Ela acelera as coisas. As coisas, vamos melhorar esse as coisas. Acelera o quê, gente? Acelerar, acelera, isso mesmo. O processo. As enzimas, gente, são catalisadores biológicos. Sempre que eu disser para vocês, isso é uma coisa que vocês não podem pipocar. Quando eu perguntar sobre uma enzima no futuro, vocês têm que me dizer, professor, uma enzima é um catalisador biológico. Elas aceleram reações químicas no corpo. Muitas reações químicas, metabólicas, vitais, só acontecem quando são promovidas por enzimas. Então, enzimas são catalisadores de reações químicas. Sem enzimas, o nosso metabolismo para. Nossa produção de energia para e a gente morre. Então, enzimas catalisam, promovem reações químicas. Sempre que uma reação química envolve reagentes e produtos. Então, sempre que eu falar numa enzima, vocês vão pensar o seguinte: tem algo no corpo sendo transformado em outra coisa. Ou seja, tem uma reação química acontecendo. Tem reagentes virando produtos. Então, vamos lá. Não esquece disso, hein? Quando eu falar que a fosfolipase A2 é uma enzima, isso significa que ela pega um produto e transforma em um reagente, e transforma em um produto. O que a fosfolipase A2 faz quando ela é ativada? Lembrem-se que ela é uma enzima inflamatória. Então, ela vai atacar os fosfolipídios, olha o nome dela, fosfolipase. Então, ase de enzima, fosfolipase, porque ela ataca fosfolipídios. E onde a minha célula tem fosfolipídios? Na membrana, né? A membrana é uma bicamada de fosfolipídios. Então, a fosfolipase ataca a membrana, lá nas células do tecido inflamado, e transforma os fosfolipídios em uma outra molécula, o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, gente, então começa a ser produzido e liberado dentro do citoplasma das células. Ó, graças a quem? A fosfolipase A2. Uma vez que o ácido araquidônico é produzido, entra em cena uma segunda enzima, ciclooxigenase 2, ou COX-2, mais uma enzima inflamatória. O que a ciclooxigenase 2 ou COX-2 faz? Ela pega o ácido araquidônico e transforma ele em prostaglandinas e prostaciclinas, e também tramboxanos. Vou falar deles depois. Prostaglandinas e prostaciclinas por enquanto. Opa, olha como é que a minha célula conseguiu produzir as duas substâncias que vão promover vasodilatação e manter a inflamação ao longo do tempo. Graças a duas enzimas. Primeiro, a fosfolipase quebrou fosfolipídios e gerou ácido araquidônico. Depois, a ciclooxigenase 2, uma outra enzima, pegou o ácido araquidônico e converteu ele em prostaglandinas e em prostaciclinas. Existem várias prostaglandinas e prostaciclinas. As mais importantes para o processo inflamatório são as prostaglandinas do tipo E2, que a gente chama de PGE2. A prostaciclina mais importante é a prostaciclina I2, que a gente chama de PGI2. Essas duas moléculas, gente, à medida que elas vão sendo produzidas e liberadas pelas células, elas agem sobre os vasos sanguíneos, provocando vasodilatação,
elas aumentam a sensibilidade do tecido à dor, por isso que o tecido permanece doendo, e elas também, se produzidas em grande quantidade, podem levar ao surgimento de febre. Olha só, duas moléculas com grandes efeitos sobre o processo inflamatório. Elas mantêm o processo inflamatório porque elas vasodilatam, elas aumentam a sensibilidade do tecido à dor e elas provocam febre. Portanto, gente, se eu quiser parar o processo inflamatório agudo e se eu quiser parar o processo inflamatório crônico, vamos ver se vocês já estão começando a raciocinar como um estudante de farmacologia. Se eu quiser parar o processo inflamatório, seja ele agudo ou crônico, o que eu tenho que reverter no tecido? O que eu tenho que mudar no tecido para parar a inflamação? Uma palavra. O que está acontecendo no tecido inflamado que eu preciso cessar, parar, senão ele vai permanecer inflamado? Eu tenho que parar de produzir essas enzimas, tenho que impedir elas, né? Não é produção. Vasodilatação? Vasodilatação. Essa é a resposta que eu quero. Lembra que eu falei que o processo inflamatório só existe enquanto houver o quê? Vasodilatação. Então, quando eu falo para vocês, eu quero parar a inflamação, qual processo eu quero reverter no tecido? Eu quero reverter a vasodilatação. Eu quero fazer esses vasos voltarem a normal. Aí o tecido vai desinchar, vai voltar para a cor normal e vai voltar para a temperatura normal. Ele vai deixar de estar quente, vermelho e inchado. E a dor também vai diminuir, porque a inflamação está diminuindo. Então, o processo que eu quero reverter é a vasodilatação. Aí eu quero que vocês me respondam, agora sim, para eu parar a vasodilatação e com isso conseguir controlar a minha inflamação, o que eu tenho que fazer para não vasodilatar na fase aguda e na fase crônica? O que eu tenho que impedir, gente, na fase aguda e na fase crônica para que a vasodilatação não ocorra? Os meus alvos são diferentes, mas a ideia é a mesma. Tem que impedir a produção de bradicinina. Ó, na fase aguda, quem está vasodilatando? Histamina, bradicinina e PAF, mas especialmente a histamina. Então, se eu quero parar a inflamação na fase aguda, eu tenho que parar a vasodilatação. Então, eu tenho que ter substâncias que impeçam quem? A histamina, a bradicinina e o PAF de promoverem vasodilatação. Por isso que na fase aguda, eu vou conseguir parar uma inflamação usando medicações antihistamínicos. Por quê? Porque eles têm efeito oposto ao da histamina. Eles não vão deixar a vasodilatação continuar. Eles vão reverter a vasodilatação, os antihistamínicos, e a inflamação vai desaparecer. A gente vai ver que esse é o mecanismo de ação dos antialérgicos. Vamos estudar eles depois. Mas na inflamação crônica, gente, é a histamina e a bradicinina e o PAF que estão promovendo vasodilatação? São eles o meu alvo na inflamação que se prolongou no tempo, que agora está crônica? Não, a prostaglandina e a prostaciclina, A prostaglandina, que é PGE e PG2. PGE e PGI, são elas que estão vasodilatando. Como é que eu paro a produção delas? Eu quero que vocês me deem duas opções. O que eu posso fazer para parar a produção de prostaglandinas e prostaciclinas? Porque entendam que se eu paro de produzi-las, a vasodilatação vai ser revertida. Isso é um efeito anti-inflamatório. A sensibilidade à dor vai diminuir. Isso é um efeito analgésico. E a febre vai reduzir. Isso é um efeito antitérmico. Então, olha que incrível. Se eu parar a produção de prostaglandinas e prostaciclinas, eu vou conseguir reduzir a febre, a dor e a inflamação. Porque essas duas substâncias provocam essas três coisas. Elas provocam dor, provocam febre e provocam inflamação. Então, parar de produzi-las é crucial para encerrar um processo inflamatório crônico. Como, gente? Como que eu posso... O que um fármaco
precisa fazer para ser capaz de parar a produção de prostaglandinas e prostaciclinas? A vasodilatação. O que um fármaco precisa? Inibir a fosfolipase 2, A2? Inibir a fosfolipase A2. Gente, qual seria a consequência de tomar um medicamento que se liga na fosfolipase A2 e inibe ela? O que eu pararia de produzir? As prostaglandinas e as prostaciclinas. Inicialmente, eu pararia de produzir ácido araquidônico, certo? E sem ácido araquidônico, não é ele que a COX usa para produzir prostaglandinas e prostaciclinas? Sem o reagente, a COX-2 não conseguiria produzir prostaglandinas e prostaciclinas. Ia faltar para ela a substância base, que é o ácido araquidônico. A COX é uma enzima que converte o ácido araquidônico em prostaglandinas e prostaciclinas. Sem ácido araquidônico, nada feito. Então, inibir a fosfolipase A2 é uma ação anti-inflamatória. Me fala uma outra opção. O que mais que eu poderia fazer, gente, para parar a produção de prostaglandinas e prostaciclinas? Inibir as cicloginases. Eu não posso inibir a ciclooxigenase 2 também? Pensa se eu desenvolvo um fármaco que se liga na ciclooxigenase 2 e inibe essa enzima. Com a ciclooxigenase 2 inibida, eu vou parar de converter ácido araquidônico em quem? Em prostaglandinas e em prostaciclinas. Com a COX inibida, eu também paro de produzi-la. Fala, professor, mas e se a fosfolipase continuar produzindo ácido araquidônico? Não interessa. A célula vai ficar cheia de ácido araquidônico, só que com a COX inibida, o ácido araquidônico não será convertido em prostaglandinas e em prostaciclinas. E sem essas duas substâncias, a vasodilatação vai regredir e a inflamação vai acabar. Gente, toda essa classe de fármacos, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, são inibidores de COX-2. São inibidores da ciclooxigenase do tipo 2. Ao inibir essa enzima, então vamos lá, vou fazer algumas perguntas, se você conseguir chegar na resposta, porque você não está completamente perdido. Se você não chegar, é porque até agora você não engrenou ainda na aula. Ó, vamos lá. Eu estou dizendo para vocês que todos os fármacos dessa classe são capazes de entrar no nosso organismo, se ligar na COX-2, na ciclooxigenase 2 inflamatória, lá nos tecidos inflamados. Então, se eu estou com uma inflamação no meu trapézio, está muito dolorido, na minha panturrilha, uma inflamação no meu estômago, uma inflamação nos meus olhos, e tomo qualquer dessas substâncias, elas vão chegar lá no tecido inflamado e vão se ligar na COX-2. Que substâncias, gente, deixam de ser produzidas com a COX-2 inibida? As prostaglandinas e as prostaciclinas e os tromboxanos. Qual é a consequência de eu parar de produzir prostaglandinas e prostaciclinas porque a minha COX foi inibida pelo meu fármaco? É parada a vasodilatação, é aliviada a dor e a febre é cessada. Triplo efeito farmacológico. Efeito anti-inflamatório, porque para a vasodilatação, analgésico, porque diminui a dor, e antitérmico, porque diminui a febre. Antitérmico ou antipirético, tá? São sinônimos. Antipirético, que é menos comum, e antitérmico. Então, quando leem numa bula que um medicamento é antitérmico, é antipirético, desculpa, não é nada demais. Você está dizendo que ele é antitérmico. Reduz a temperatura, reduz a febre. Gente, então, com a ciclooxigenase 2 inibida, concorda que o ácido araquidônico vai ficar acumulado na célula, né? Porque ela não vai conseguir convertê-lo. Já se eu bloqueio a fosfolipase A2, eu paro de produzir ácido araquidônico. Esse efeito, gente, é também um efeito anti-inflamatório, porque sem ácido araquidônico, mesmo que a minha COX esteja ativa, de nada vai adiantar, porque ela não vai ter o ácido araquidônico para produzir as prostaglandinas e prostaciclinas. Nós temos duas classes de anti-inflamatórios.
Uma delas nós estamos estudando agora, os anti-inflamatórios não esteroidais. Todos eles têm como mecanismo de ação o bloqueio, a inibição da enzima COX-2 e a parada da produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Mas temos uma outra classe de anti-inflamatórios que nós vamos estudar na próxima aula, que são os fármacos que inibem a ação da fosfolipase A2. Esses fármacos que inibem a fosfolipase A2 são os que a gente chama de anti-inflamatórios esteroidais. Não são esses, tá? Esses aqui são os não esteroidais. Por isso que eles se chamam ANES, anti-inflamatório não esteroidal, bloqueiam COX-2. Já os que bloqueiam as funções da fosfolipase A2 são anti-inflamatórios esteroidais. São esses fármacos aqui, ó. Hidrocortisona, prednisona, prednisolona, triancinolona, dexametasona, betametasona. Vocês já estudaram alguns deles, né? Já tomaram, desculpa, alguns deles, né? A dexametasona é muito popular, está muito popular, porque num estudo em pacientes graves com coronavírus, ela reduziu bastante a mortalidade, quase que pela metade. Então, ela está sendo usada nas UTIs em pacientes que estão em estado grave, né? Ou seja, que internaram, que intubaram. Eles são chamados de esteroidais porque eles vêm do hormônio cortisol, que é um hormônio esteroide. Eles são todos inspirados no hormônio cortisol, que é um hormônio esteroide. Por isso, todos eles são chamados de anti-inflamatórios esteroidais, porque são inspirados num hormônio esteroide. Vamos falar exclusivamente dessa classe na nossa próxima aula. Por hora, vamos nos concentrar nos anti-inflamatórios não esteroidais. Cuidado para não achar que eles interferem em fosfolipase A2. Eles nada têm a ver com a fosfolipase A2. Quem bloqueia a fosfolipase A2 são os esteroidais. Os não esteroidais, que são esses daqui, são todos eles bloqueadores de COX-2. Tá certo? E ao bloquear COX-2, para a produção de prostaglandinas e de prostaciclinas, com efeito anti-inflamatório, porque reverte a vasodilatação, analgésico, porque reduz a sensibilidade à dor, e antitérmico, porque diminui a febre. Ok, com o mecanismo de ação desses fármacos. Deixa eu perguntar, então, na prova, qual o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais? Vocês me dirão, os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam ou inibem a enzima ciclooxigenase 2 e impedem a produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Qual é o resultado disso? Efeito anti-inflamatório, analgésico, antitérmico. Tá certo? Pronto. Atingimos o segundo objetivo. Vocês conheceram os fármacos e conheceram o mecanismo deles. Sabem como que esses fármacos atuam. Como esses fármacos se ligam nos seus devidos alvos. Os alvos dos anti-inflamatórios não esteroidais, ou melhor, o alvo é a enzima ciclooxigenase 2, uma enzima inflamatória. Tá bom? Vou falar um pouquinho aqui, ó, só puxar um parêntese, tá? Que vocês estão vendo aqui desenhado, talvez não estejam entendendo. As células, além de COX, elas têm uma outra enzima chamada lipoxigenase, que a gente chama de LOX. A ciclooxigenase a gente chama de COX e a lipoxigenase de LOX. O que a LOX faz? Ela também usa o ácido araquidônico, mas ela produz uma outra substância inflamatória, os leucotrienos. Quero só que vocês se lembrem que os leucotrienos são pouco importantes no processo inflamatório dos demais tecidos, tá? Nos tecidos todos, eu vou me preocupar com a produção de prostaglandinas e prostaciclinas. O único tecido em que os leucotrienos têm uma importância grande no processo inflamatório é o pulmão. Por quê? Porque os leucotrienos são substâncias inflamatórias que promovem broncoconstrição. Eles fecham a árvore respiratória, eles fecham os pulmões. E a respiração fica dificultada. O asmático, o grande problema dele, quando ele tem aquela dificuldade de respirar, é porque ele tem muitos leucotrienos sendo produzidos no pulmão dele.
e por isso, com esse excesso de leucotrienos, ele acaba tendo broncoconstrição. As vias aéreas, os brônquios e os bronquíolos se fecham e ele não consegue respirar. Então, nos pulmões, os leucotrienos são importantes. Nos demais tecidos, eu vou parar a produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Vamos ver se vocês estão muito ligados. Gente, eu consigo parar a produção de leucotrienos usando anti-inflamatório não esteroidal, anti-inflamatório esteroidal ou ambos. Como é que eu paro a produção de leucotrienos? Posso usar qualquer um desses ou apenas um deles. Vai ser capaz de parar a produção de leucotrienos e salvar o asmático de morrer sufocado. Só os esteroidais. Por quê? Porque Só ele isso. vai inibir a produção do ácido Araquidônico. Pois Perfeito. Se ele inibir a produção, quando eu bloqueio a fosfolipase A2, eu paro a produção de ácido araquidônico. Gente, sem ácido araquidônico, nem a COX consegue produzir os seus produtos, nem a LOX vai conseguir produzir leucotrienos. Então, aqui eu consigo parar a produção de leucotrienos. Por isso que esses anti-inflamatórios aqui são muito mais potentes, muito mais poderosos do que esses. Porque esses daqui bloqueiam um braço da inflamação. E param a produção de prostaglandina. O professor está cortando demais o áudio. Tá. Vou repetir aqui. Com a COX bloqueada, vocês concordam que a produção de leucotrienos pode até aumentar? Quem consegue me justificar? Por que o bloqueio da COX vai aumentar a produção de leucotrieno? Porque vai estar sobrando Porque vai ter uma quantidade maior de ácido araquidônico sobrando no organismo. Exato, perfeito. Estão acompanhando, glória, glória. Ó, ciclooxigenase bloqueada, ela não compete, ela e a LOX, as duas não usavam ácido araquidônico? Então as duas disputavam, né, o ácido araquidônico. A COX pegava o ácido araquidônico para produzir prostaglandina, prostaciclina e tramboxano. Já a LOX para produzir leucotrieno. Com a COX bloqueada, gente, todo o ácido araquidônico na célula vai ficar disponível para quem? Para a LOX. E a LOX vai começar a produzir leucotrienos e vai piorar a broncoconstrição. Por isso, ó, usar esses anti-inflamatórios na asma é um grande erro, porque o asmático vai se encher de leucotrienos e a broncoconstrição dele vai piorar. Na asma, eu tenho que parar a produção do próprio ácido araquidônico, usando anti-inflamatório esteroidal. Talvez alguns de vocês estejam pensando, professor, por que eu não bloqueio a LOX? Eu pararia a produção de leucotrieno no asmático? Sim, mas no Brasil nós não temos um inibidor de LOX. Então não tem jeito de parar a LOX. Então, o único jeito de eu fazer essa enzima não produzir leucotrienos, como eu não consigo inibir ela diretamente, eu paro a produção de ácido araquidônico. E sem ácido araquidônico ela não tem como funcionar, né? Porque ela produz leucotrienos a partir do ácido araquidônico. Ok? Ok. Professor, Oi? um atleta que passa em exame de doping, ele pode fazer uso de anti-inflamatório esteroidal? Por ter cortisol? A UADA, a Organização Internacional Antidoping, ela tem uma lista de medicações que ela considera doping. E essas medicações têm que promover algum tipo de ganho de performance. Eu teria que checar, mas eu tenho quase certeza que não está na lista da UADA nenhum anti-inflamatório. Nenhum deles promove ganho de performance, não. Muito pelo contrário, eles podem atrapalhar a performance do atleta. Então, não, anti-inflamatórios não estão na lista do antidoping, não. Não é porque ele é esteroidal que ele promove ganho de performance. Tem esteroides que promovem ganho de performance, é o caso da testosterona. Mas aí é um outro esteroide, uma outra molécula, diferente do cortisol, embora que também tenha uma estrutura esteroidal. Vamos, professor, então aí no caso aí, vamos supor, um asmático. Então, se ele usar o medicamento, o diclofenaco, que é um não esteroidal, então vai piorar a condição dele.
Se ele tomar um não esteroidal, vai piorar, né? Porque ele bloqueia a COX. Vai piorar a condição dele, né? A produção de leucotrienos faz aumentar. Por isso que vocês não vão ver asmático tomando anti-inflamatório não esteroidal. Não vão ver se ele tiver com uma prescrição correta. Vocês vão ver o asmático tomando anti-inflamatório esteroidal. Beleza, então, obrigado. Vocês vão ver o asmático tomando especialmente os esteroidais aqui, especialmente os aerosóis. São a budesonida, a fluticasona e a beclometasona, que são anti-inflamatórios que podem ser aspergidos direto no pulmão, porque eles existem na forma aerosol. Ou você vai ver, se a pessoa não conseguir comprar, você vai vê-lo tomando uma dessas medicações intravenosa, porque ele não conseguiu comprar o aerosol, que é uma medicação de alto custo. Tá? Mas, então, a asma eu não trato com anti-inflamatório não esteroidal, não. Eu trato com anti-inflamatório esteroidal. Tá? Especialmente com beclometasona, budesonida, que são aerosóis. Eu consigo usar a bombinha, jogá-los direto no pulmão, e lá eles vão inibir as ações da fosfolipase A2, parar a produção de ácido araquidônico, os leucotrienos deixam de ser produzidos, e a broncoconstrição é revertida, né? O pulmão se novo, os brônquios, e a pessoa volta a respirar. Tá? Então, isso aqui que vai tratar o asmático, o indivíduo com bronquite. Anti-inflamatório esteroidal e não anti-inflamatório não esteroidal. Os não esteroidais são nossos velhos companheiros Os não esteroidais são nossos velhos companheiros nas nossas lesões diárias, né? Pequenos machucados, lesões musculares, torcicolos. Acordou com dor numa determinada musculatura, você manda ver um anti-inflamatório não esteroidal. Cada família, né, cada grupo familiar tem seu anti-inflamatório de costume. Então tem gente que tem sempre em casa o seu ibuprofeno, o seu diclofenaco, o seu meloxicam, a sua nimesulida, a sua dipirona, o seu paracetamol. Vou fazer algumas considerações sobre esses fármacos aqui antes da gente terminar. Gente, se vocês não se importarem, eu vou entrar um pouquinho no intervalo de vocês, porque senão vocês vão ficar muito atrás do matutino. E aí, quem precisar sair, pode sair, não tem problema, não vou dar falta. Mas aí vocês terminem de assistir depois a gravação. Porque eu preciso dar mais um pouquinho aqui, talvez mais uns 5, 6 minutinhos, para vocês não ficarem assim tão atrás do matutino, que eu consegui ter anti-inflamatórios não esteroidais com o matutino. Então vamos lá. Aqui eu estou citando para vocês o fármaco mais popular de cada grupo, tá? Só que dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, dentro dessa classe, eu tenho vários medicamentos. Então, além do ácido acetil salicílico, do famoso AS, dentro do grupo dele eu também tenho o salicilato de sódio, menos comum, só para vocês conhecerem. Além do ibuprofeno, talvez vocês estejam se perguntando, gente, será que o naproxeno, será que o cetoprofeno também são anti-inflamatórios não esteroidais? São, do mesmo grupo do ibuprofeno. Então, eu tenho naproxeno, cetoprofeno, flubiprofeno, tenho outros profenos. Lá na apostila de vocês, nessa aula, tem uma tabela com todos os anti-inflamatórios. A indometacina é a única do grupo dela. Além do diclofenaco, que é muito mais popular, eu tenho também o aceclofenaco. Além do meloxicam, existe também o tenoxicam, o piroxicam. Além do celecoxib, eu tenho outros coxibes, como o etoricoxib. A nimesulida é a única da classe dela, e eu ainda tenho dipirona e paracetamol. Quimicamente, essas moléculas são completamente diferentes. As estruturas químicas delas não são relacionadas. São ácidos, em sua maioria, mas quimicamente muito distintos. Por que eles estão todos agrupados dentro da mesma classe farmacológica? Porque todos têm o mesmo mecanismo. Todos eles são anti-inflamatórios porque bloqueiam a COX-2. Por isso que todo mundo está na mesma classe. Tá certo? Apesar de quimicamente diferentes,
essas moléculas ficaram agrupadas porque todas elas são inibidoras de COX-2, ou seja, bloqueiam o processo inflamatório, inibindo a COX-2, parando a produção de prostaglandinas e prostaciclinas, com efeito anti-inflamatório, porque revertem a vasodilatação, analgésico, porque reduzem a sensibilidade à dor, e antitérmico ou antipirético, porque reduzem a febre. Muitas vezes que eu já falei isso, hein? Para vocês memorizarem. Dentro dessa classe, eu vou desmanchar alguns mitos com vocês. O primeiro mito é dipirona e paracetamol. Por que eles estão nesse grupo de substâncias, nessa classe dos anti-inflamatórios não esteroidais? Porque ambos são bloqueadores da COX-2. Tá? Inibem COX-2. Só que eles são tão fracos inibidores de COX-2 que eu não posso dizer que eles tenham um efeito anti-inflamatório significativo. Tá? Então, cuidado. Eles estão na classe dos anti-inflamatórios, mas não são anti-inflamatórios. Não devem ser usados para tratar a inflamação, porque não tem poder anti-inflamatório. Dipirona e paracetamol inibem a COX muito fracamente. Não são capazes de provocar um efeito inflamatório significativo. Não são anti-inflamatórios, apesar de serem inibidores de COX. Não são porque inibem a COX muito fracamente. Todos os demais são poderosos inibidores de COX, por isso são anti-inflamatórios. Dipirona e paracetamol não são bons inibidores de COX. Por isso é um erro quando eu estou com a minha garganta toda inflamada e tomo dipirona e paracetamol para tratar. Eu não estou tratando, porque eu não estou combatendo a inflamação. Eu tenho a impressão de que eu estou tratando porque dipirona e paracetamol são analgésicos, por mecanismos que a gente ainda não conhece. O mecanismo deles de ação ainda é polêmico, porque a gente sabe que bloquear COX-2, eles não bloqueiam direito, eles são fracos inibidores. Então não é por isso que eles são analgésicos. Só que eles são poderosos analgésicos, ou seja, eles diminuem de fato a dor, sem diminuir a inflamação. E é aí que mora o perigo, tá? Eu tomando essas medicações, eu reduzo a dor. A redução da dor vai passar para o leigo a impressão de que ele melhorou, de que o processo inflamatório se curou. Mas o processo inflamatório, a gente continua lá. Dipirona e paracetamol não reduzem a inflamação. Então pensa, por exemplo, um jovem que sofre uma lesão na panturrilha, um estiramento leve. Ele está com dor. Aí ele entende que ele tem que tomar um anti-inflamatório. Ele vai lá e toma dipirona ou paracetamol. A inflamação na panturrilha dele continua, segue normalmente. Quando ele tomar dipirona e paracetamol, a dor vai sumir. Ele vai entender que a panturrilha dele está zerada. E ele vai fazer atividade física. Ele vai ter um estiramento mais grave, porque ele não tratou a inflamação, ele só aliviou a dor. Tá? O mecanismo de ação desses dois medicamentos ainda não é conhecido, apesar de eles serem antigos. A gente não tem certeza de como exatamente ambos têm um efeito analgésico tão importante, porque anti-inflamatórios eles não são, tá bom? Se eu quiser tratar a inflamação, eu vou usar essas moléculas aqui de cima, que são de fato inibidores de COX-2. Os de baixo, dipirona e paracetamol, eu vou usar apenas quando a minha finalidade for analgésica. Então, se eu tenho uma doença que não é inflamatória e eu quero reduzir a dor, ótima opção dipirona ou paracetamol. Por exemplo, cefaleia, uma dor de cabeça que não é de origem inflamatória, eu quero reduzir dor, dipirona ou paracetamol. Agora, se o meu problema é de natureza inflamatória, eu preciso tomar uma molécula que de fato tem efeito anti-inflamatório, ou seja, que de fato bloqueie COX, pare a produção de prostaglandinas e prostaciclinas e reduz o meu estado de vasodilatação. Só assim, só quando eu reverter a vasodilatação é que a minha inflamação vai parar. E à medida que a inflamação cessa, a dor diminui junto e a febre também. Professor. Entenderam essa ideia, gente? Oi, pode perguntar.
uma dúvida. Então, logo, por exemplo, é comum em pacientes em procedimentos obstétricos, por exemplo, uma cesariana, associação de fármacos como tenoxicam, a dipirona, né? E também até às vezes o diclofenaco, logo associados. Então, no caso, é meio que uma bomba para que eles potencializem esse efeito anti-inflamatório? Faz pouco sentido farmacológico associar essas medicações, porque todas elas têm o mesmo alvo, a COX-2. Isso que eu não Então, entendi. Isso que eu não entendi, porque no caso... Essa associação é usada em que contexto? Procedimentos cirúrgicos, por exemplo, obstetrícios, como uma cesariana, um parto normal. Então, assim, nesses casos, então, isso que o senhor falou que eu não entendi, porque se eles têm o mesmo efeito, essa associação seria para potencializar o efeito deles? Não, seria porque, por exemplo, você usando medicações diferentes, uma potencializa o efeito da outra se elas tiverem alvos diferentes. Mas aqui o alvo é o mesmo. Na verdade, se você tomar todos esses aqui juntos, eles vão brigar para se ligar no mesmo lugar. Então, basta você usar um deles numa dose maior. É melhor do que você expor o paciente a várias reações adversas diferentes, porque cada molécula pode provocar um perfil de reação adversa diferente. Então, não faz muito sentido, não. Depois você me passa esse protocolo aí que é usado, ou pega um caso clínico e me mostra para a gente discutir. Porque não há motivo para você fazer a associação deles. O objetivo terapêutico deles é o mesmo. Entendi. Bloquear a COX e inibir a inflamação. Normalmente, eles são usados em monoterapia, tá? Uso um só, e se a inflamação estiver muito grave, posso usar um só numa dose maior. Mas a associação de vários deles não faz sentido. A menos Talvez, que tenha Bruce, um clínico muito claro para justificar isso. talvez a administração de dipirona e paracetamol é para livrar a dor desse paciente, enquanto o brupofeno trata a inflamação. Não, perfeito. Dipirona com um deles aqui, perfeito. Paracetamol com mais ou qualquer um deles, é porque eu estou tratando a inflamação e aliviando a dor. Então, eu tenho um filho que está se esgoelando de dor de garganta porque está com a garganta inflamada. Eu posso dar a dipirona para a dor passar e essa criança dar sossego, e junto um diclofenaco para tratar a inflamação. Perfeito. Professor, só que no caso... O que eu disse que não faz sentido é associar vários aqui, ó. Vários. Exatamente. Uma mesma pessoa... eu entendi. É isso que o pessoal faz, né? Lá tá dando diclofenaco, meloxicam, vários desses juntos. No caso, o nosso padronizado seria o tenoxicam, e a associação seria com dipirona, diclofenaco. Então, no caso, ela não é coerente devido a eles terem o mesmo efeito, né? Então, assim, eu entendi. Com dipirona, tudo bem, você entendeu, né? O problema é o tenoxicam junto com o diclofenaco. Que eu não vejo justificativa racional para essa associação. Tenoxicam com diclofenaco. Agora, tenoxicam com dipirona, tudo a ver. Estou aliviando a dor, no caso de um parto, né? Reduzindo um pouco a dor, embora uma dipirona vai passar longe de minimizar a dor do parto, e um tenoxicam com efeito anti-inflamatório. No caso, seria um pós-parto. Pós-parto, né? Dipirona para reduzir as dores e um tenoxicam para reduzir aí um eventual efeito inflamatório provocado pela cirurgia, né, se for uma cesariana, ou as dores do próprio parto normal mesmo, né, mas é mais provável que seja usado numa cesariana. Tudo bem. Professor, e a morfina? A morfina é um analgésico, nós vamos ver ela na aula de dor. É o mais poderoso dos analgésicos que nós temos, muito mais poderoso que paracetamol e dipirona. Tá? De paracetamol e dipirona é a analgesia que a gente considera leve a moderada. Morfina, para dor leve, a dor moderada no máximo. Morfina é um analgésico para dor grave, tá? É um analgésico para dores mais intensas. Certinho, gente, eu vou parar por aqui, vocês seguem muito atrasados, já está na hora da próxima aula de vocês e da minha também. Vou continuar desse ponto onde nós paramos. Me lembrem que eu preciso falar para vocês
e nós vamos discutir qual é a melhor escolha entre esses medicamentos. Vocês vão ver que nessa classe eu não escolho o melhor medicamento simplesmente porque não existe o melhor. Aqui, todo mundo tem um problema, pode me provocar um determinado mal. Por isso a escolha aqui é do menos ruim. Tá? Então, muito cuidado. Apesar de venda livre, esses medicamentos oferecem riscos à saúde. Nós vamos discutir aqui, ó, nessa imagem, na nossa próxima aula. Que eu vou precisar começar, gente, às 6h40. Do contrário, vocês não vão terminar a matéria antes da prova. Tá bom? Então, na próxima aula, façam o possível. Se estiverem indo para casa de ônibus, já loga, põe o fone, vai ouvindo. Nós vamos precisar começar 6h40. É sexta-feira, né? Nossa aula, se não me engano. Sim, sexta-feira. Então, até mais, gente. Boa noite.